Eu sou o João, tenho 17 anos, morador do Rio de Janeiro, sobrevivente da mega operação. Já li em 2 anos mais livros do que você em 10. Eu vou estar comentando um pouco sobre day trade, né? Por que há tanta polaridade entre Warren Buffett, pessoas que escrevem livros, pessoas que ficaram ricas, comentando que, que não vale a pena você fazer análise técnica, uma análise gráfica, e que vale a pena você fazer análise institucional. Como assim? É você ver, por exemplo, uma empresa, analisar os fundamentos, o que ela preza no futuro, se vale a pena, né? Se vai acompanhar o futuro, se não vai vencer, por exemplo. Coisa do tipo. É algo que tende a crescer. Dizendo assim, de forma bem leiga, para pessoa leiga. Tende a crescer no longo prazo. Só. E aí há uma polaridade entre Warren Buffett, muitos livros sobre investimentos, dizendo que não vale a pena você fazer isso, enquanto no Instagram, YouTube, TikTok, a gente vê muita pessoa rica ficando rica com day trade, ensinando métodos, ensinando a ler gráficos, ensinando isso, aquilo, capturas de liquidez, price action, SMC. Isso, de certa forma, é bem interessante porque enquanto há um lado pessoas ricas, extremamente antigas no mercado, que pegaram o início da bolsa de valores, né? Warren Buffett, por exemplo, ficaram ricas, maior investidor pessoa física. Enquanto a gente nova, da minha idade, um pouco mais velha, até uns 30 anos, por exemplo, que faz gestão de rico, que fica milionário, que aprende uma estratégia de busca de liquidez no mercado, tende a se mover com a BlackRock, por exemplo, são duas polaridades que, tipo, direita e esquerda, enquanto um preserva o lado de que o fundamental, o fundamentalista, serve, é a nata da nata, e o cara, como se fosse de esquerda, seria tal contrário, né? Enfim. É porque inverte. Enfim, não vou tocar muito nesse assunto. Enquanto, no caso, esse daqui é a minha esquerda, esse daqui é a minha direita. Enfim, o cara da direita, aquilo que eu falei, o cara da esquerda é um novo, né? Que quer mudar, que é uma nova forma de ficar rico. E aí chega a ser engraçado esse tipo de coisa, porque não há ninguém que viveu os dois e te explica isso. Né? Normalmente é um defendendo o day trade e o outro defendendo. No caso, é um defendendo o day trade e o outro defendendo o quê? Defendendo que, por exemplo, que vale a pena você ler relatórios contábeis do McDonald's, da Amazon, que você tem que aprender a ler dados econômicos, prever catástrofes econômicas, o que você deve fazer se a taxa de juros, sei lá o que, desce, não tem taxa de juros americanas descem, se você tem que tomar cuidado, assistir todo dia o Jeremy Powell, lógico que não é todo dia que ele fala, né, mas tomar cuidado com o Jeremy Powell falando que você não deve operar. E não há ninguém explicando esses dois. Não há ninguém explicando nada. Não tem nada teórico. Por que esse dá certo, o que dá certo, o que dá errado, o que acontece. Eu vim aqui explicar isso. Tentar desmistificar. Tentar abrir o horizonte, né? Para você que tá meio perdido. Você que é da geração Z. Você que é mais velho, né? Gente, por exemplo, da minha idade, mais um pouco imediatista, tá ligado mais no day trade, como ficar rico com day trade, com operações de robô, com análise gráfica, análise técnica. Enquanto gente mais antiga, gente que realmente ficou rica, não tô dizendo que esse lado aqui não ficou rico não, também. Gente mais velha que preza muito eita, lasqueira, fundamentalismo. Enfim, é um tema muito empolgante. É a única coisa que eu tenho para falar, né? Eu vou explicar o porquê alguns têm a opinião que têm, enquanto outros é mais liberalismo, sabe? É mais liberal a ideias. O que acontece é que pessoas como Warren Buffett, que começaram literalmente no nascimento da bolsa, né? A bolsa nasceu, Warren Buffett com 11 anos de idade estava ali comprando. Então assim, por que ele tem a opinião que tem? Coisa do tipo. É bastante importante esclarecer aqui que o Warren Buffett, galera, ele é o maior investidor pessoa física do mundo.
O maior investidor que ficou rico com a bolsa americana. E aí ele tem maior autoridade para falar que day trade não serve de nada, que como é que é? Tem uma frase muito legal que impacta muito. Que você fazer uma análise gráfica, analisar o gráfico é a mesma coisa de você analisar, prever o futuro do passado, né? Isso chega a ser até engraçado, sendo que não é muito assim, é bem diferente. As coisas mudaram, a tecnologia é outra, os tempos mudaram. E aí, por que que o Warren Buffett tem esse tipo de opinião? Alguns investidores mais velhos têm esse tipo de opinião. Pessoas ricas. Porque na época deles, em 1970, 60, não valia realmente aprender sobre análise gráfica, né? Não tinha essa tecnologia que a gente tem, um computador com um Ryzen 5, um i3, uma RTX, uma placa de vídeo para minerar Bitcoin, esse tipo de coisa. Não existia naquela época. O que, que o cara tinha que fazer? Ah, tinha que imprimir gráfico, né? Tinha que imprimir, ficar imprimindo para ver os preços. Só depois, enfim. Eu não sei se foi nessa época, tá? De 1960, é um achismo, é uma coisa assim que eu tô chutando. Mas a dificuldade em saber a relação de preço, coisa do tipo, com gráfico, era bem difícil, sabe? Era uma coisa bem anormal. Ninguém fazia naquela época. O que que a galera fazia então, Joãozinho? Sabe o que que eles faziam? Eles formulavam fórmulas matemáticas, por exemplo. Não para saber o preço, mas para conseguir ter uma rentabilidade alta, sabe? É meio que você analisar o gráfico agora para prever o futuro, sabe? Eles faziam contas para saber o preço que está agora versus o preço que real vale. Se as pessoas estão comprando mais pela ganância, enfim, porque está subindo, é alta infinita, ou se vocês conseguiram entender, né? E aí o que que acontece? Naquela época, como se fosse há 1000 anos atrás também, não, é recente. Realmente não valia a pena. Não vale, de jeito nenhum. Já imaginou ficar imprimindo papel para saber preço, para saber padrão gráfico, se está fazendo uma cunha descendente, enfim, se está tendo uma captura de liquidez? Realmente não valia a pena. Era um muito. Era muito dispensável, era muito dispensável essa ideia. Os anos foram se passando e aí surgiu o gráfico, né, de forma mais acessível. E o que que acontece? Essa galera não se adaptou muito bem à tecnologia. Como diz Três Oitão, né? Eles foram sodomizados. Chega até a ser engraçado esse verbo. Eles não conseguiram se adaptar à energia. À energia, ó, à tecnologia. E pessoas mais velhas tendem, assim, não é um fato, mas tendem a ser um pouco mais caretas com a tecnologia, não se adapta. Por exemplo, eu que sou novo, eu consigo pegar informação na internet mais rápido do que eles, entendem? Estão entendendo mais ou menos a linha de raciocínio? É até explicável, se a gente vê algumas, como é que eu posso dizer? Alguns podcasts de Warren Buffett, você vê que até agora o cara não acredita muito em Bitcoin, sabe? O cara, não, Bitcoin é... Então, assim, é realmente muito... A pessoa mais velha tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar à tecnologia. E a análise gráfica é uma tecnologia que surgiu, sabe? Nos anos anteriores, nos anos sucessores, no caso, né? É uma tecnologia mais recente. Existe ferramentas, estudos, com certeza, para você conseguir prever o gráfico, prever preços. Só que o que acontece? A polarização é tão alta de você ou é fundamentalista ou você preza pelo teórico da empresa ou você analisa gráfico, que como se fosse, eles falam como se fosse água e óleo, que não se mistura, sabe? Mas é algo totalmente misturável. Eu vou estar explicando aqui uma coisa muito útil que você pode explicar, né? Que a gente não vê nenhum outro youtuber, que nenhum outro fulano, ciclano sai explicando, né? Até porque essa polaridade é muito grande. Tem muito também golpista. Essa, como é que eu posso dizer? Esse ramo de day trade, essa especulação, esse blá blá blá, esse bafafá, achei a palavra, esse bafafá se tornou muito caótico, principalmente com os influenciadores, TikTokers.
que investem muito no assunto, sabe? É uma coisa do capitalismo, sabe? Como assim capitalismo? O que você tá falando, João? Pensa assim, o cara que vende leite, o cara tá lá na fazenda, ordenha a vaca pra conseguir o leite. É só ele que ganha dinheiro quando o leite ele vai pro supermercado? Não é, ele não vende diretamente, né? O cara vai lá, compra embalagem, tem o cara que faz o frete. No capitalismo, todo mundo tende a ganhar no processo, sabe? O cara que vende saco, enfim, é um monte de. O cara que vendeu a vaca, o cara que compra a vaca, todo mundo tende no capitalismo a participar do processo e ganhar dinheiro. Vocês estão conseguindo entender mais ou menos a linha de raciocínio que eu estou querendo passar do capitalismo? O day trade é a mesma coisa. Ele é um processo que, cara, uma corretora, ela faz uma conta, ela cria a corretora dela, né? Vai lá, contrata um influencer para fazer divulgações. O influencer, ele recebe o salário dele, né, por postar, sei lá, 6 vídeos. Não só isso, ele ganha comissão. Comissão por convidar pessoas. Ele ganha uma porcentagem, né, se for uma corretora séria, ele vai ganhar uma porcentagem não do lucro nem da perda, ele vai ganhar das operações que ele faz. Porque uma operação, você paga a taxa. E aí, se você paga a taxa, 30%, 20% dessa taxa, que é para você abrir a operação, vai pro influencer. Então, assim, se fosse só a corretora, dificilmente day trade ia ser isso que é hoje, essa bagunça, né? Tem muitas corretoras que, assim, é cassino, né? Essas corretoras cassino, elas não ganham pela operação que você faz, pela taxa que você gera, né? Uma corretora ganha dinheiro pela taxa que você gera, deixando bem claro, não pela perda que você tem, tá? Quem ganha pela perda que você tem é casa de aposta, é bet, é como você preferir chamar. E aí existem opções binárias, né? Opções binárias é prima da bet, sabe? Prima da. Parece até que eu tô falando de gente, né? Prima da Bet. Chega até a ser engraçado. Prima da casa de aposta, por quê? Existe a, a casa de aposta, que se diz corretora. Ela contrata um influencer, o influencer posta vídeo. E o influencer, ele recebe cerca de uns 50%, vai. Até mais. Já vi casos até maiores. Ele recebe 50% do que você perde, né? Se você depositar 100, você perdeu 50, 50 para a corretora, 50 para o influencer que te convidou. Então, assim, toma muito cuidado aonde você vai se meter, né? E aí, voltando para o assunto principal do vídeo. É bem interessante isso, porque essa polaridade, mas que é desmistificada quando você pode fazer os dois. Não é igual água e óleo que se mistura, né? Eu tentei inventar um termo aqui para algo que se mistura, né? Tipo água e água, que se mistura. Enfim, na análise fundamentalista, você pode pegar, por exemplo, serve muito bem para empresas. Para cripto, mais ou menos, né? Tem uma cripto ou outra que tem fundamentos, coisas do tipo. Cripto é um mercado muito especulativo, tá? Ele serve mais para você especular, fazer day trade, análise gráfica, do que fundamental. Mas enfim, você consegue aplicar os dois. No mercado, por exemplo, como eu posso dizer? Mercado de empresas mesmo, onde você consegue comprar ações, análise fundamentalista é 90%, sabe? É uma coisa muito boa que você tem que ter, ver relatórios contábeis, fundamentos, por que a empresa vai crescer, tende a crescer, quem são os donos, os sócios, se os sócios têm histórico de fraude, coisas do tipo. Enquanto vale a pena você saber analisar gráfico, analisar mesmo, tá? Não tô falando ver tendência, é, coisas do tipo, ver candle. Tô falando de você saber se aprofundar, ter um tesão enorme por estudo de gráfico, sabe? Não só EMA, se aprofundar no SMC, no ICT, conteúdos que você não vê tão facilmente no YouTube. Conteúdos que são tipo da elite máxima, sabe? Esse tipo de conteúdo. É bastante importante que você veja esse tipo de conteúdo sobre análise gráfica.
Por quê? Saber análise gráfica vai abrir um espaço na sua mente, você vai conseguir seguir conceitos de investimentos mais facilmente, sabe? Por exemplo, compre na baixa, venda na alta. Se você saber só análise fundamentalista, é mais provável que você compre mais na alta do que na baixa, né? Você, pô, tá 20, né? Então, assim, sabe? É esse tipo de coisa. Agora, se você sabe só análise gráfica, talvez você esteja comprando algo que no futuro, sabe, não é aquelas coisas que não vai te deixar rico, que só serve para você ganhar no curto prazo, que é para você comprar 3 e vender a 5, sabe? Também é importante que você saiba esses dois tipos de coisas. Análise fundamentalista e análise técnica serve de muita coisa. Como é que eu posso dizer também? Tem uma nova modalidade de trade, né, que você comprar e vender. Muitos acham que é só você comprar, por exemplo, um ativo a R$ 3 e vender a 5, né? E aí ele vai para 10, vai para 20. E o fundamentalista, ele preza muito de que é melhor você comprar 3 e vender a 20 do que você fazer day trade e comprar 3, vender a 5, comprar a 8 e vender a 10, esse tipo de coisa. Existe uma maneira de você fazer dinheiro que é operando alavancado. Operando alavancado é como se fosse você pedir um dinheiro emprestado à corretora, né? Consequentemente aumenta seu risco. Por exemplo, você operar com US$ 10 a 10 vezes. A cada 1% que o gráfico subir, ao invés de você ganhar 1% de 10, você ganha semelhante à sua alavancagem, que é 10 vezes. Então, ao invés de eu ganhar 1% de US$ 10, eu ganho 10%. Ou seja, se o gráfico subir 1%, se eu entrei, peraí, se eu entrei com US$ 10 a 10 vezes e o gráfico subir 1%, eu vou ganhar 10% ao invés de só 1%. Então, logicamente que se ele subir 10% o gráfico, eu ganho o dobro, ganho 100%, mas se ele cair, se for ao contrário, né, da minha operação, eu sou liquidado, perco tudo. É uma coisa de muito risco, é importante que você tenha muitos anos. Demora anos, tá? Uns 3 anos, até você saber conciliar, como é que eu posso dizer? Conciliar gestão, uma gestão ali, gestão emocional, que você tem que ser o mais robotizado possível, sabe? Tirar algumas emoções. Tem muitas técnicas, tá? Que ensinam você pular etapas. Por exemplo, você vai abrir o trade, vai fechar o gráfico e vai fazer outra coisa, sabe? Isso impede muitas coisas. É muito bom, enfim. Dá pra fazer um vídeo só disso. Mas o que eu quero acabar desse vídeo é isso. Galera, análise fundamentalista e análise técnica são duas coisas que devem ser sim usadas. São duas coisas difíceis de ser usadas, né? São duas coisas difíceis de aprender. Mas que você se dedicar, você consegue, sabe? Conseguir uma aposentadoria decente, sabe? Pra, como eu posso dizer? Pra você, até pro seu filho, tá? Dá pra fazer muita grana. Eu ia falar uma coisa. Como é que eu ia falar? É difícil? É. Por exemplo, você não é BlackRock. BlackRock, galera, existe uma empresa, BlackRock, Vanguard, que detém, cara, acho que 20% de todas as ações do S&P 500. As 500 maiores empresas americanas. E aí, o que acontece? Elas conseguem ali manipular. Tem a BlackRock, Vanguard e uma outra, tá? Uma terceira. Essas três possuem 20% de todas as ações do S&P 500. As 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Esses caras possuem 20% de todas elas. Esses acionistas, essas empresas, costumam. Elas têm o poder. Tá? Não costumam, tá? Mito. Apaga isso daí. Costumam. Ou costumam não. Elas têm o poder de tirar qualquer CEO. Se elas quiserem tirar, por exemplo, o CEO do Google agora, falar, cara, você não tá bacana aí. Elas vão lá, criam uma reunião, votam pra tirar, já que eles possuem 20%
empresas do Google, sabe? E por que que eu tô falando isso? Você seguir eles, começar a aprender, você olhar, ter esse olhar para BlackRock, Vanguard, é bastante importante, tá? Não, por que que é bastante importante? Tem muita gente que vai lá e faz ao contrário, sabe? Que ao invés de tentar surfar o movimento, tentar entender a cabeça do cara que, por exemplo, investe em, sei lá, empresas de armas antes mesmo de começar uma guerra, sabe? Uma empresa que está antecipadamente prevendo futuro, por exemplo, prevendo guerras, que já está investindo em inteligência artificial lá na década de 2010, sabe? Lá um tempo atrás. Então, assim, é bastante importante que você preste atenção neles, tá? O vídeo tá ficando muito longo, 21 minutos, nem eu esperava esse tipo de coisa. Mas eu espero que vocês tenham conseguido conciliar essas duas ideias, esses dois fatores, essa polarização que não devia ser separada, mas que é separada devido a muita narrativa, muita gente querendo ficar rico rápido, muito imediatismo. Acho que são duas coisas que se juntam, sabe? E espero que vocês tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, vai estar ajudando bastante. E, se possível, deem uma nota para minha oratória, né? O homem tá treinando bastante, bastante. Ele ainda faz alguns erros gafes, alguns erros assim, bem peculiares. Ele ainda pensa assim, pensa bastante, não tem. Às vezes pensa mais rápido do que fala. E aí é uma coisa muito interessante de se pensar, tá? Mandem sugestões de livros, coisas do tipo para eu estar lendo sobre oratória, tá? Já tem alguns aqui, mas eu pretendo ler mais, muito mais.